Alta direção, tudo ou nada no sistema de gestão. Eu considero esse o item mais importante de todos para o sucesso de qualquer sistema de gestão. Porque se a alta direção quer, tudo ou nada vai acontecer, certo? Mas quem é a alta direção? É uma pessoa ou um grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no seu nível mais alto. É ela que faz a gestão. É ela que tem o poder de delegar a autoridade e de prover os recursos necessários para que tudo possa acontecer. E em se tratando de alimentos, é preciso ter em conta a segurança de alimentos, que é um requisito necessário para, em primeiríssimo lugar, garantir a proteção da saúde dos clientes e dos consumidores dos produtos dessa organização. Então, imprescindível para fechar negócios, para exportar, para ampliar os mercados de um modo geral, certo? É preciso ter entendimento que no ramo de alimentos existem perigos que são inerentes a esse produto, que é da natureza do negócio. É diferente, por exemplo, de fabricar móveis, cadeiras. Não existem perigos biológicos envolvidos aqui à saúde, nada vai ser ingerido no organismo humano. Tudo aquilo que envolve proteção à vida vai de alguma forma envolver requisitos de segurança. Então é preciso ter o entendimento que se a saúde do consumidor ela for afetada, se houver qualquer problema no mercado com o produto exposto a consumidores, já exposto à venda, vai atingir negativamente a organização e vai afetar a imagem de uma forma ou de outra, e a direção vai ter que lidar com isso e vai ter que responder por isso em todas as instâncias. E por isso existe toda uma legislação que precisa ser atendida de segurança do produto. E é preciso ter em conta que o comércio sempre será facilitado por esse requisito da segurança de alimentos, nunca o contrário, certo? E que existe um custo da segurança. E esse custo, ele é operacional do negócio. Escolheu trabalhar com alimentos, vai ter que arcar com esse custo. Esse custo é eterno, tá? Por exemplo, despesas com controle de pragas. Isto é operacional. Enquanto a empresa estiver de portas abertas produzindo, vai ter que arcar com esse custo. Limpeza de equipamentos, higiene do pessoal, gestão da água, tudo isso. E esse custo, ele está oculto, enquanto não existe ocorrência de problemas. Agora, espera dar um problema no mercado para ver o que acontece. Os gastos podem atingir proporções assim simplesmente imprevisíveis. E aí, nesse momento, é que o custo fica evidente. Enquanto não se tem problemas, às vezes até se reclama por gastar valores em relação à segurança. Mas é aí que está a importância e é aí que ele se justifica. A gestão não é algo apenas operacional. Na verdade, a gestão passa por todos os níveis da organização, pelo nível estratégico, onde está a alta direção, o topo, pelo nível tático, onde estão os gestores, e pelo nível operacional, até chegar no chão de fábrica. Não se pode mandar instalar um sistema de gestão na empresa do mesmo modo que uma máquina é instalada. Compra e instala. Não é assim que funciona. Precisa estar alinhada aos objetivos de negócio empresariais desta alta direção. E esta alta direção ela deve se envolver desde o início. E aqui entra em cena a liderança e o comprometimento, certo? A liderança ela é um dos princípios da gestão da qualidade. E eu tô falando de segurança de alimentos, mas vocês já sabem, acompanhando os vídeos aqui do canal, que não existe alimento de qualidade sem a segurança de alimentos, ok? Vamos combinar, tá combinado. Então, a liderança, sendo um dos princípios da gestão da qualidade, quando líderes em todos os níveis estabelecem uma unidade de propósito e um único direcionamento e criam condições para que as pessoas estejam engajadas para alcançar os objetivos da qualidade da organização, é aí que a liderança se manifesta. Isso é liderança. E eu vou traçar aqui um paralelo, só para exemplificar o que eu estou falando. Vou traçar um paralelo aqui entre o Brasil
como representante da mentalidade ocidental e o Japão como representante da mentalidade oriental. Então, baseado na minha experiência prática de todos os meus 18 anos de trabalho e no que a história e os artigos científicos publicados nos contam que aconteceu no Japão. Então, são raros os empresários que se envolvem no Brasil e no mundo ocidental de um modo geral, são raros os empresários que se envolvem diretamente nos assuntos das normas de sistema de gestão. Eles não se interessam em aprender as normas. É raro acontecer. Não estou falando aqui de todos, tá? Que fique isso muito claro. Mas eu, ao longo dos meus 18 anos de profissão, convivi com bem poucos que se interessavam em aprender sobre as normas, em participar das reuniões de consultoria, em querer saber sobre esse assunto, que está ao alcance de todos. E muitos têm uma mentalidade que assim consideram que isso é assunto de chão de fábrica, é coisa do responsável técnico, é coisa do pessoal da qualidade, mas quase nunca deles próprios. E é comum nós ouvirmos isso. A ISO 22000, a ISO 9001 é operacional, isso aí é para o chão de fábrica. Isso aí é porque o cliente pediu. Então, se o cliente pediu, ele não tem nada a ver com isso. Manda comprar, instala e pronto. E é assim que na cabeça deles vai funcionar. Mas não é assim. E eu vejo isso na minha experiência ao longo de anos. Então é aí que eu quero traçar o paralelo com o Japão. Porque o Japão se tornou um expoente a partir da catástrofe do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial. Então, ali em 1950, o país estava pobre, completamente arruinado, totalmente destruído. Imagina o Brasil numa situação dessas. Imagina o Brasil no estado que ficou o Japão, com 2 bombas atômicas, com seu parque fabril, sua cidade, suas pessoas, todo mundo arruinado, seus meios de vida arruinados, suas moradias, as pessoas doentes com radiação. O único recurso, eles fizeram uma análise crítica, os líderes do Japão fizeram uma análise crítica da situação. E na época os produtos eram assim de baixa qualidade, ruins, não havia nada em que a indústria do país se destacasse. Então seus líderes, suas pessoas influentes fizeram uma análise crítica e concluíram que o que eles tinham de mais precioso era a sua gente, as pessoas. E até porque o Japão é uma ilha, então é um local assim que não é muito bem servido de recursos naturais como é o Brasil, por exemplo. Então eles chegaram à conclusão que a sua gente era o maior patrimônio. Então, que era a sua maior força. E foi exatamente isso que levantou a nação e a colocou no topo do mundo econômico em poucas décadas. Então, o enfoque que eu quero dar para essa história, porque existem muitos aspectos que poderiam ser falados, que mereceriam, porque essa é uma história fantástica, eu quero dar o enfoque da alta direção aqui, do papel da alta direção. Então, havia um grupo de jovens, entre eles, jovens empresários que queriam se dedicar à construção de uma nova nação, queriam reverter essa situação. O mundo conhece eles através das suas marcas. As marcas que estão aí hoje, que entre elas a Nikon, a Sony, a Toyota, a Yamaha, a Honda e várias outras, certo? Na época eles eram os fundadores, eles eram jovens. E essas marcas ganharam proporções tais no mundo hoje em dia que elas são elas próprias sinônimos da qualidade ou sinônimos de benchmarking da qualidade. E o Japão ele pode ter perdido a guerra militar, mas ele ganhou a guerra econômica de maneira absolutamente notável. Muitas nações e empresas ocidentais, então, quiseram ansiosamente repetir o que o Japão fez e buscaram um modelo que pudesse ser sistematizado, um modelo de gestão que pudesse ser sistematizado para repetir o mesmo sucesso nas empresas no mundo inteiro. E as normas de sistemas de gestão da qualidade nasceram
para atender também essa demanda e com essa motivação também, entre outros. Então, a evolução da qualidade no Japão influenciou assim muitos países e ainda influencia muitos países através de muitos fatores. Mas destacando o papel da alta direção, o que aconteceu? Como ocorreu a mágica? Eles tiveram a contribuição de dois consultores americanos, o Edward Deming em 1950 e o Juran em 1954, que são considerados teóricos da qualidade que muito contribuíram com suas pesquisas, com suas percepções, e nos Estados Unidos, como os Estados Unidos, por causa da Segunda Guerra, já era uma potência econômica, eles não tinham muita voz. Então o Japão queria copiar o sucesso dos Estados Unidos e chamou o Deming e o Juran para lá para repetir essas palestras para esses líderes, para esses donos dessas empresas, esses fundadores. Então o país investiu em ampla padronização dos produtos. O que significa isso? Que os produtos são iguais? Não, não é isso, tá? Vamos interpretar direito. Significa o amplo uso das normas, e as normas significam a excelência, o estado da arte de determinada tecnologia no mundo. Nivela por cima. Quem usa as normas está no topo da gestão. Então, o amplo uso de padronização dos seus produtos, a liderança e a direção foram centralizadas. Houve um envolvimento e comprometimento da alta direção empresarial, porque foram os donos das empresas que foram treinados pelo Deming e pelo Juran. E começou por eles, pelo topo da alta gestão, e foi passando por todos os níveis até chegar no chão de fábrica. Então, eles tinham esse desejo de elevar a qualidade à condição de tema de importância nacional, e conseguiram, certo? Isso nos faz voltar ao ponto inicial, que é o da liderança. E assim ela é justificada, por quê? Porque gera uma unidade de propósito, mesmo direcionamento e mesmo engajamento das pessoas. E isso permite a uma organização alinhar as suas estratégias, as suas políticas, os seus processos, os seus recursos, todo o seu esforço para alcançar os seus objetivos, traçados pela alta direção, certo? Então, a ISO 9001 de 2008, a versão anterior vigente, tinha a liderança, listava apenas entre os princípios da qualidade. Agora, a versão de 2015 trouxe a liderança como um requisito auditável, para que é uma forma de dizer assim, ó, empresas, vocês estão pecando nisso, vocês precisam dar mais atenção para isso precisa ser mais intensivo e precisa ser auditado, para que vocês consigam se aproximar mais do sucesso do Japão, certo? E a ISO 22000 de segurança de alimentos, na revisão de 2018, ela acompanha, certo? Então, agora, nas novas versões das normas, ISO 9001, ISO 22000, cabe à alta direção, então, o que é indelegável, o que é função da alta direção e o que é indelegável. Em primeiro lugar, demonstrar, então, a liderança e comprometimento em relação ao sistema de gestão, fazer esse sistema funcionar, dar resultado, estabelecer e comunicar a respectiva política, quer seja ela da qualidade ou da segurança de alimentos, porque é a partir dela que o sistema de gestão é todo montado para atender os desígnios da alta direção, definir os papéis, as responsabilidades, as autoridades, enfim, as funções de cada pessoa, quem desempenha o quê. Essa comunicação clara de responsabilidade, isso não é nenhuma novidade, mas é função da alta direção. Essa comunicação clara é crucial para o sucesso de um sistema de gestão. E conduzir análises críticas, certo? E, a meu ver, esse aqui é mortal. Então, conduzir as análises críticas significa olhar todos os resultados obtidos com o seu sistema de gestão e corrigir os problemas. E há diretores que querem delegar a análise crítica, querem que ela seja feita pelo seu pessoal da qualidade. Não entenderam ainda. Na verdade, eles não deram de si, eles não se interessaram em entender
o que isso significa, porque é aqui que agrega o maior valor para as organizações. Porque é o momento de colher o resultado. Ela pega o resultado e vai dizer: isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Vamos corrigir dessa maneira, da outra maneira. Isso, inclusive, dá uma orientação claríssima para os gestores que tem todo o tempo de um novo ciclo para atuar nisso e executar o que a direção mandou fazer, certo? Isso fica claríssimo, organizado. Então, é preciso envolvimento. O que é o envolvimento? É participar de uma atividade, evento ou situação. E esse envolvimento da alta direção vai engajar as pessoas. E o engajamento é o quê? É o envolvimento em contribuição a algo. Em contribuição àquelas atividades que visem atingir os objetivos comuns da organização. E por que se engajar? Por que engajar a alta direção? Porque assim ela vai apoiar todos os recursos que precisam para fazer a segurança de alimentos acontecer. A segurança com o custo que ela tem. Entende? Recurso financeiro, recurso de pessoas, recurso de tecnologia, de infraestrutura, o que for necessário. E assim a organização vai evoluir. Certo? O Brasil precisa mais do que nunca disso. E tudo começa, como essa organização faz? Como começa? Começa com a mudança de mentalidade, entrando na mentalidade de risco, que é um requisito novo dessas normas, não para ISO 22000, mas para ISO 9001 da qualidade. Porque mentalidade de risco é um dos princípios. A gente está fazendo o quê? Segurança de alimentos é baseado em mentalidade de risco. Então, tudo começa com o quê? Com a mudança de mentalidade, entrando a mentalidade de risco na gestão, que vai gerar o quê? Novas atitudes na gestão, que vai gerar novos hábitos e vai gerar, por fim, novos resultados, aqueles buscados por sua organização, ok? Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui teu like, faça sua inscrição, ativa lá o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, até lá!